Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade do nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar da terceira fase. A terceira fase, então, teve a rendição do Japão em 1945. A Itália muda de lado, né, retirada aí do conflito pelos aliados, muda de lado e declara guerra à Alemanha. Após a captura dos nazistas na Itália, o Mussolini tenta fuga pela Suíça, mas ele é fuzilado. Na Europa, o Exército Vermelho liberta a Polônia e conquista a Alemanha. Ocorre assim a vitória dos aliados. Os Estados Unidos, pessoal, bombardeia o Japão com uma bomba atômica, primeiro a cidade de Hiroshima e em seguida a cidade de Nagasaki, sendo, um ataque desnecessário, pois o Japão já havia perdido forças, já havia perdido tudo aí na guerra, então foi um ataque desnecessário. O Brasil, falando do Brasil na Segunda Guerra, ele entrou no conflito em 1944, permaneceu na guerra durante 7 meses. Qual foi a participação? Cerca de 25 mil e alguns soldados, conhecidos como os pracinhas da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira. Eles participaram dessa guerra, e foram integrados aí por esses soldados durante a permanência na guerra, lutaram bastante. No final, 3 mil soldados foram feridos e 450 soldados morreram. O mundo após a guerra, ou as consequências dessa Segunda Guerra Mundial, ela marcou profundamente o mundo contemporâneo. Por quê? A Europa ficou em ruínas. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram na guerra. Houve destruição de pontes, estradas de ferro, de hospitais, escolas, monumentos históricos. O mosteiro de Monte Cassino, na Itália, foi bombardeado também pelos norte-americanos. No período pós-guerra, os Estados Unidos então assumiu a reconstrução da Europa Ocidental e ampliou sua influência na região. A União Soviética, então, teve sua expansão e influência no leste da Europa. Então, resumindo, a velha Europa foi dividida em 2 partes. De um lado, 2 partes ou 2 blocos econômicos, que a gente fala, entre 2 nações. Então, países do leste europeu, como eu já disse, que foram Polônia, Hungria e a Romênia, passaram a sofrer influência da União Soviética e foram construíram governos de caráter socialista. Já os países como a França, a Bélgica e a Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos e construíram um governo capitalista.